Tem toda essa questão da Selic estar em 15%, o economista Marcos Lisboa chegou a comentar que, nossa, a gente está numa questão aí meio pré-crise, isso e aquilo. Eu queria entender como é que as empresas elas estão expostas às diversas atividades econômicas. Porque eu entendo da seguinte maneira, eu sei assim, que algumas rodovias, principalmente no sul do país e tal, elas estão mais conectadas ao agro. Se a safra é boa, tem mais caminhão, se a safra é ruim, tem menos, enquanto que outras, por exemplo, Rio-São Paulo, eu volto e meia, eu faço esse trecho. E tem uma outra questão também de turismo. Pô, vou para a cidade tal, que é muito turística. Então, assim, eu entendo que elas têm dinâmicas distintas e eu queria saber como é que essas dinâmicas se conectam com o PIB e o que a gente pode esperar se algo for para cima ou para baixo nos próximos anos. Perfeito, perfeito. Então, é isso mesmo. Inclusive, no último relatório mensal, né, de tráfego que elas publicam, eu faço exatamente essa análise com a nossa expectativa de PIB ali no nosso time macro, né? Eu não sou analista de macro, mas, enfim, é um setor que um dos principais drivers é o PIB. E aí é isso. Basicamente, quando a gente vê o portfólio da EcoRodovias, por exemplo, a gente tem ali claras exposições ao setor, ao segmento agro. Eu falo muito segmento agro porque ele é um dos principais drivers para a expansão do PIB, né? Continua e deve continuar sendo um dos principais drivers para a expansão do PIB. Você tem a Eco Noroeste, você tem a Rio Minas, a Araguaia, enfim, várias concessões novas, inclusive que estão em fase de ramp-up ou terminaram o ramp-up recentemente. Quando eu digo ramp-up, é porque elas começaram a pedagiar todos os trechos que eram permitidos a ela, então ela não capturava no começo toda a receita. E para Motiva a mesma coisa, né? Por exemplo, com a MS Via, por exemplo, que era uma concessão deficitária, mas está extremamente exposta à atividade do agro. E aí, basicamente, quando a gente pega essas concessões especificamente, a gente está falando de, aí, em alguns casos, né, alguns trimestres, comparando com o PIB enfim, o PIB anual, mas que é dado no TRI, né, fazendo o ano contra ano, tem elasticidade de 3, 4 vezes, às vezes. Então, essa exposição é muito importante, né? Por exemplo, só para pegar de exemplo aqui, por mais que a Imigrantes seja a principal rodovia ali do portfólio da EcoRodovias em termos de share de EBITDA, né, de tamanho de EBITDA, ela não é a que apresenta mais crescimento, né? São as demais que estão mais correlacionadas com a atividade agro. Então, tudo isso com certeza favorece muito mais para esses setores que estão expostos. A própria Autobahn também, né? Por mais que ela tenha também muitos carros leves, né? Turismo, né? Seja beneficiada também de turismo, ela é principalmente beneficiada por carga pesada, né? Pelos veículos pesados, né? Caminhões, etc.